Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Estudo Espírita aqui no YouTube. E hoje vamos encerrar a nossa série Quarentena Espírita com uma mensagem do livro Irradiações da Vida Espiritual. É uma mensagem que se chama Fé e Vontade e é uma mensagem, pelo Espírito de Verdade. Pessoal, esse livro eu indico, nós já utilizamos algumas vezes durante as lives, durante os estudos, durante algumas postagens também. É um livro muito interessante, viu? Vale a pena vocês conferirem. São textos do final do século XIX, logo após a codificação. Então são textos que complementam muitos estudos ali da época, principalmente a codificação em si. Então fica a dica aí para vocês, quem quiser adquirir, conhecer, é um livro que vale a pena a gente estudar as mensagens. E hoje, eu escolhi uma que se chama Fé e Vontade. Eu vou fazer uma leitura e aí a gente retorna para a gente ir comentando os pontos mais importantes. Fé e Vontade. Essa mensagem ela foi psicografada, pessoal, lá em fevereiro de 1875. Pelo Espírito de Verdade. Então vamos lá. Que a paz esteja convosco. Os bons sentimentos atraem a paz. A prática da caridade atrai o amor. A sinceridade atrai a verdade. A fé atrai a força. A confiança atrai a esperança. Espalhando meus pensamentos sobre a terra de modo geral, ofereço um raio àqueles que mais necessitam. Ilumino as almas destinadas a servirem de farol e de luz. A vós, meus filhos, a fé viril esclarecida, a fé e suas obras. A vós, a verdade bem compreendida, a letra e o espírito. A vós, o que a doutrina cristã encerra de santo, de puro, de verdadeiro. A vós, a prática dessa caridade misericordiosa e universal. A fraternidade, aconchegando ao coração a humanidade inteira, reerguendo por sua vontade e sua força todo aquele que se acha fraco e curvado, sustentando todo aquele que cai sem estacionar nas fraquezas, nas pequenezas, a todo aquele que sente a terra. A vós, essa fé que é grande força, que faz prodígios, que transporta montanhas, que dá o poder de curar o físico e o moral. Compreendei bem, estudai, procurai, tornai-vos bons, e tudo podereis. Possuireis o segredo desse homem que chamou-se Cristo, vosso igual, que passou como vós por todas as fases da materialidade, que não foi senão um ser repleto de amor para fazer-vos todos viver a vida eterna. Ide, trabalhai, que nada vos impeça, que vossa vontade domine a matéria. Basta de orgulho, de amor a si próprio. Um pensamento, um só desejo, a perfeição. Possuireis tudo, as provas da verdade, a prova da vontade, a força que impulsiona para Deus. Deixo-vos a paz, conservai-a. Com a prática da caridade, ela permanecerá convosco. O Espírito de Verdade. Pessoal, que texto bonito, Que mensagem bonita, É uma mensagem que nos encoraja muito, Eu acho que tem um pouco a ver aí com esse momento que a gente tá passando, que a gente está atravessando. Porque, acima de tudo, é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de esperança para nós, Vamos voltar, então, lá no começo para a gente ir analisando, para a gente ir comentando as frases mais importantes. Vamos lá. Ele começa dizendo, Bons sentimentos atraem paz. Prática da caridade atrai amor. Sinceridade atrai verdade, fé atrai força, confiança atrai esperança. Então olha só essas ligações que ele faz aqui logo no começo, Bons sentimentos, a gente
busca cultivar dentro do nosso coração bons sentimentos, nas nossas ações, né, pessoal, nos nossos pensamentos principalmente, que talvez seja a área aí que a gente tem que se esforçar mais, né? Se a gente conseguir cultivar isso dentro da gente, isso vai nos levar a ter momentos de paz, né, momentos de calma, de equilíbrio, de harmonia. E então é um bom exercício para a gente fazer aí nesse momento que a gente está passando, né? Prática da caridade atrai amor. Então a prática da caridade vai nos ensinar a viver o amor do Cristo, né? O amor que Jesus nos ensinou, né? Então por isso que ele coloca, atrai o amor. A sinceridade atrai a verdade, né? Então se eu vivo com sinceridade as minhas relações, se eu vivo com sinceridade comigo mesmo, eu vou necessariamente atrair para o meu convívio a verdade, né? Não vai ter espaço para mentira, para calúnia e para tantas outras coisas, né? E aí a gente pensa que a sinceridade realmente é um modo que vai nos propiciar viver a verdade. A fé atrai a força, né? Pessoal, o que é a fé? A fé é a ligação que a gente tem com Deus, com a espiritualidade, com a divindade. Independentemente do que a gente quiser denominar como fé, necessariamente é aquilo que nos dá força, que atrai a força para que a gente possa caminhar, né? Para que a gente possa seguir o nosso caminho aí, passando pelas dificuldades, pelas tribulações, mas com muita certeza, com a fé e com a força que ele fala aqui, de que a gente vai seguir adiante, de que a gente vai avançar, né? E ele fala também que confiança atrai esperança, né? Então, se eu confio, né, pessoal, essa confiança aqui, eu quero muito olhá-la, né, com os olhos do acompanhamento que a gente tem, né, de Deus, da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais. Então, quando fala que confiança atrai esperança, então se a gente confia que a gente tem essa supervisão, né, que olha por nós, que nos ajuda, que nos incentiva, que nos intui bons sentimentos, boas ações, então necessariamente então eu vou viver uma vida com esperança, né? Esperança de que eu vou conseguir avançar, de que eu vou conseguir melhorar, de que eu vou conseguir vivenciar os ensinamentos que o Cristo nos coloca, né? Então, se eu tenho essa confiança dentro de mim, necessariamente eu vou então atrair a esperança de dias melhores, né? Esperança de que a nossa caminhada, a nossa vivência, ela não é em vão, né? Ela tem um propósito e a gente vai seguir firme nesse propósito sempre com muita confiança, com muita fé, e aí a gente soma todos os outros termos que ele utilizou aqui: confiança, fé, sinceridade, prática da caridade e os bons sentimentos do nosso coração, né? Ele fala logo em seguida, né, um raio àqueles que mais necessitam, né? Ele fala que ele é um raio. Então, olha só, deixa eu voltar na mensagem aqui rapidinho. Espalhando os meus pensamentos sobre a Terra de modo geral, ofereço um raio àqueles que mais necessitam. Vamos pensar hoje, né, pessoal? Quem são aqueles que mais necessitam nesse momento? Então a gente vê que realmente há esse olhar direcionado, né, aos que estão em maior necessidade nesse instante, principalmente nesse instante. E aí ele continua: ilumino as almas destinadas a servirem de farol e de luz. O que é esse ilumino as almas? As almas destinadas a servirem de farol e de luz. Como que seria isso? Como que isso acontece? Pessoal, quando a gente se dedica, né? Quando a gente se abre a uma causa, quando a gente defende uma causa para o bem, né? Para o amor acima de tudo, né, pessoal, a gente realmente recebe essa luz. Quando ele fala ilumino as almas destinadas a servirem de farol e de luz, né? Nós vamos então, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, seja em qual âmbito a gente estiver, qualquer lugar no planeta, qualquer âmbito social, comunitário, na nossa família principalmente acontece muito, né?
de uma forma ou de outra, a gente vai ser, nós somos, né, na verdade, essas almas destinadas, ele fala que almas destinadas a servirem de farol de luz. Então, da mesma forma que o outro pode ser o farol e luz para mim, eu também posso ser para o outro. Então, todos nós, pessoal, temos essa possibilidade, que é a possibilidade do auxílio, que é a possibilidade da caridade. Né? Então, almas destinadas a servirem de farol e de luz. Todos nós somos destinados a isso. Ninguém reencarna, pessoal, para ser mal, para viver o mal. A gente reencarna para a gente melhorar. Mas aí, quando a gente chega, né, a gente desperta sentimentos, características nossas que são parte ainda do nosso ser, mas que ao longo do tempo vão sendo trabalhadas, vão sendo buriladas para que a gente possa não mais viver com essas chagas, né? Com esses erros, enfim. Então, se a gente consegue ter essa visão de que nós reencarnamos para melhorar, para nos livrar, para trabalhar esses erros, para burilar nossa alma, a gente vai se lembrar também que a gente, além da gente ser iluminado, né, da gente receber esse farol, essa luz dos outros, a gente também pode ser isso para outras pessoas, a gente pode auxiliar o processo do outro. É nesse sentido aqui que eu queria deixar frisado, né, essa possibilidade que todos nós temos. Mas eu não posso, eu não tenho dinheiro, né, às vezes a gente coloca muitos empecilhos aí pra gente poder auxiliar. E o Evangelho mostra para nós, né, pessoal, que a caridade, ela pode ser também moral, não somente material. O que é a caridade moral? É a gente apoiar o próximo, né? A gente dedicar um bom pensamento, a gente dedicar uma boa vibração, a gente dedicar uma prece, a gente acompanhar alguém em alguma situação que aquela pessoa precisa de apoio, de amparo. Tudo isso faz parte, né? E aí sim a gente vai ser, então, esse farol e essa luz que a gente gostaria tanto que os outros fossem para nós, a gente também pode ser para os outros, né? Vamos nos atentar a isso, porque é uma possibilidade que a gente tem. Todos nós temos, né? E aí, ele vai continuando aqui. Ele vai utilizar agora alguns termos que eu achei muito, muito, muito bonitos, assim, da gente pensar, né? Ele fala a vós meus filhos, quer dizer, ele dedica a vós meus filhos. E aí ele vai citar vários termos, né? Fé viril, esclarecida, a fé e suas obras, né? Então ele dedica a fé viril, pessoal. O que é a fé viril? É aquela fé consistente, aquela fé que não duvida, aquela fé que pode ser raciocinada, mas que ela não duvida. Sabe aquela fé que a gente realmente vai construindo ali ao longo da nossa vida? Não é simples. Não é assim, eu vou ter fé e eu começo a ter fé de um dia para o outro. Eu acredito muito, assim, agora é uma visão pessoal minha, que todos nós temos uma caminhada. Todos nós passamos por várias situações. Todos nós acompanhamos os processos de quem está perto da gente, dos nossos familiares, dos nossos amigos. E aí a gente para pensar o que é a fé nisso tudo, né? A fé realmente, ela nos impulsiona, né? Ela nos esclarece, como ele fala aqui. Ele dedica a nós a fé viril, a fé esclarecida, né, pessoal? O que é a fé esclarecida? A fé raciocinada, a fé realmente estudada, comprovada, né? A gente vê aí o tempo todo a ação de Deus, da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais que tentam nos ajudar, nos auxiliar. E aí ele vai seguindo aqui. A voz, né? A verdade bem compreendida, a letra e o espírito. O que é a verdade bem compreendida? Vamos pensar aqui no Evangelho. A verdade bem compreendida. Nós já conseguimos compreender essa verdade, pessoal? O que vocês acham? Se a gente for pensar que para a gente compreender a gente tem que viver na totalidade, a gente ainda não compreendeu, né? A gente ainda está com algumas dificuldades. Claro que nós estamos avançando, né? Cada encarnação, cada momento, cada experiência do Espírito é uma oportunidade para que ele avance nessa compreensão aqui, a verdade bem compreendida, a letra e o Espírito.
Então vamos nos esforçar para a gente compreender essa verdade. O que é essa verdade? É o Evangelho do Mestre, é os aprendizados que ele veio colocar para nós, nos ensinar, nos mostrar ser possíveis viver, né? Então vamos fazer esse esforço, porque se a gente parte do raciocínio, pessoal, a gente ativa uma chave dentro da gente, né? A gente vira uma chave onde a gente vai querer então vivenciar isso na prática. E podem ter certeza de que as oportunidades virão para a gente poder aplicar. Eu já li tal parte do Evangelho que fala sobre tal assunto, mas eu ainda não tive a oportunidade de vivenciar esse assunto na minha vida para eu poder aplicar aquele ensinamento que está ali. Pode ter certeza que a situação já vai ser colocada para você, para que a gente possa realmente aplicar, para que a gente possa viver aquilo que a gente já raciocinou, aquilo que a gente já entende como sendo certo, como sendo correto, né? E aí ele continua: a vós, né, o que a doutrina cristã encerra de santo, de puro e verdadeiro, né, pessoal? O que é a doutrina cristã, né? Encerra de santo, de puro e de verdadeiro. Os ensinamentos que nós recebemos, né? Aqui eu vou englobar todas as religiões, mas assim, eu vou englobar todas as religiões que pregam o bem, tá? Que pregam o bem comum, o bem geral. Aí vocês podem direcionar para quais vocês quiserem. Mas vamos pensar no nosso caso aqui específico, né? A doutrina espírita. O que a doutrina cristã encerra de santo, de puro e de verdadeiro? É o que a doutrina nos ensina, né? Nos orienta com relação aos valores do Cristo, aos sentimentos puros, aos aprendizados que nós viemos através da nossa experiência reencarnatória viver na Terra, né? Então, é todo esse aprendizado, todos esses ensinamentos que a doutrina nos coloca, né, como sendo realmente o verdadeiro e o mais próximo do Cristo. Então, o Cristo, né, através do Espírito de Verdade, nos coloca a vós o que a doutrina cristã encerra de santo, de puro e de verdadeiro, né? Então, o que ela nos ensina de verdadeiro. Vamos aficionar essa parte, o que ela nos ensina de verdadeiro, né? O que ela nos ensina realmente de que a gente pode comprovar com o nosso raciocínio e com a nossa experiência de vida, que é mais importante. A gente não pode descolar uma coisa da outra, né? A gente estuda, a gente lê, a gente aprende, mas a vida da gente, pessoal, a nossa caminhada, ela é realmente onde a gente vai enxergar tudo que a gente reflete, tudo que a gente estuda, tudo que a gente pensa, enfim, tudo que a gente vai ali entendendo como sendo, né, verdadeiro, como verdadeiro. E aí ele continua: a vós, a prática dessa caridade misericordiosa universal. Que bonito, né? A prática da caridade misericordiosa e universal. É um bom momento, né, pessoal, para a gente pensar sobre a caridade universal. A gente está passando por uma situação de pandemia mundial, onde todos os países estão sendo atingidos em todos os níveis que a gente possa imaginar. Então não é hora da gente parar e pensar o que é essa caridade universal? Será que a gente vai conseguir se compadecer daqueles lugares, daqueles países, daqueles irmãos que estão sofrendo muito mais do que nós? Então fica aí a pergunta, né? O que é essa caridade universal? É eu entender a família humana, todos os países, todas as pessoas como a família humana mesmo, verdadeira? E a gente entender também, né, que é uma coisa muito importante, que nós somos a família humana e que se uma parte dessa família não está bem, não está equilibrada, nós somos uma rede, né, pessoal? Nós recebemos as vibrações, nós recebemos tantas interferências aí, porque nós fazemos parte de uma mesma família. Então, a gente vai deixar para lá, a gente vai entender o planeta, as pessoas como uma família universal, uma família... E aí universal a gente pode até acrescentar os outros planetas, né? Os outros mundos habitados aí. Mas vamos nos atentar para essa prática, como que é essa caridade universal, essa caridade misericordiosa e universal que ele está falando aqui. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre como a gente vai lidar daqui para frente.
nós estamos sendo convidados a modificar o nosso olhar. Então aquele grupo de pessoas em tal país que está passando por tal situação também diz respeito a nós. E aí por que diz respeito a nós, pessoal? Porque é a humanidade, né? E aí se eu sinto misericórdia ou se eu posso praticar a caridade para quem está perto, por que eu não vou sentir para quem está longe? Então é um convite para a gente pensar, para a gente analisar, né? Fica aí, como sempre, né, o convite para nós. E aí ele vai falar sobre a fraternidade, que eu achei muito, muito bonito o trecho que ele fala aqui. Ele vai falar, né, sobre a fraternidade. Deixa eu voltar aqui no texto. Ele vai falar a fraternidade, né, aconchegando ao coração a humanidade inteira, né? Então, olha só, a fraternidade, pessoal, como algo que vai reerguendo todo aquele que se acha fraco e curvado. Então, mais uma vez, né, esse momento que nós estamos passando de pandemia, esse momento de isolamento, esse momento de muitas dificuldades econômicas, políticas, financeiras, de todos os níveis que a gente possa imaginar, né, vamos nos lembrar desse valor que é a fraternidade. O que é a fraternidade? É caminhar junto com o nosso irmão, né? É ter hombridade, né? É saber que todos nós temos direitos, todos nós temos condições de seguir a nossa caminhada, né? E aí essa fraternidade, ela vai nos fortificar enquanto família humana. Então olha só o que ele vai falando, né? A fraternidade reerguendo todo aquele que se acha fraco e curvado, que é o que nós vamos fazer muito daqui para frente, né? Ajudar aqueles que estão em maior dificuldade, aquele que está fraco, aquele que está curvado, que está realmente sentindo muito mais do que nós tudo isso, né? Sustentando todo aquele que cai sem estacionar nas fraquezas, nas pequenezas, né? Então a fraternidade, ela vai sustentar essas pessoas também, que caem, mas que logo se levantam e não se apegam ali àquelas fraquezas, né? Então a fraternidade também vai agir nesse ponto, nessas pessoas. Bonito a gente pensar nisso, né? A gente pensar que a fraternidade, ela vai realmente nos unir, ou pelo menos deveria ser uma grande inspiração para todos nós, né? E aí, logo em seguida, ele vai falar sobre a fé. A fé, grande força, que faz prodígios, que transporta montanhas, que dá o poder de curar o físico e o moral. Pessoal, a fé é como essa grande força que faz prodígios, que transporta montanhas, né? Fica a dica aqui para vocês lerem o capítulo do Evangelho, A Fé Transporta Montanhas. É um capítulo que nós já fizemos uma live de estudo sobre ele, tá aqui no canal no YouTube. Só vocês procurarem pela playlist o Evangelho segundo o Espiritismo. Então fica a dica para vocês lerem esse capítulo, estudarem, né? Para a gente entender um pouco mais a fundo o que é a fé, né? O que ela realmente nos torna capazes, né? E ele fala que também a fé que dá o poder de curar o físico e o moral, pessoal. Então a fé realmente, além de ser essa ligação que nós temos, a crença que nós temos em Deus, na espiritualidade, na ação dos bons espíritos sobre nós, a gente vai também entender que a fé, ela tem o poder de curar o físico e o moral nosso. Né? Quando ela fala mais alto dentro da gente, pessoal, um processo de cura muito forte realmente é vivido por cada um de nós. Quando a gente deixa essa voz, né, falar mais alto, quando a gente deixa essa fé realmente resplandecer, gerar frutos, né, flores também. E aí, pessoal, há uma transformação na vida da gente. A gente vai entender a nossa vida, a gente vai entender tudo que está em volta da gente, e a gente vai sempre se lembrar, principalmente, de agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelas oportunidades, pelos aprendizados, pelos momentos difíceis que nós passamos e nós superamos e que nos tornaram mais fortes, né? Então, fica tudo isso para a gente analisar o quanto a fé ela é esse elemento tão importante que vai nos dar força, que vai transportar as montanhas da nossa vida e vai ainda, né, curar o físico e o moral, né? Vai curar o nosso corpo físico, né? E também
o nosso corpo espiritual, né? Aqui ele vai chamar de moral, né? O que nós trazemos de sentimentos que ainda não correspondem às leis de Deus, mas que são trabalhados para serem extirpados de nós, né? De acordo com a nossa reforma íntima, né? Muito importante. E aí vai ser feita uma orientação para nós, né? Estudai, procurai, tornai-vos bons, né? E tudo podereis. Pessoal, então, estudai, procurai, torne-se bom e tudo podereis. O que é isso? É esse esforço que a gente tem, né? Essa vontade que alguns sentem, né? Uns mais que outros, alguns em alguns momentos da vida mais pontuais, né? De estudar, de buscar, né? Estudar a si mesmo, estudar aquela crença que a pessoa se dedica, né? Procurar, né, informações, procurar esclarecimento, procurar a verdade, né? E mais do que isso, né? Tornar-se bom. Ele coloca aqui: tornai-vos bons e tudo podereis. Então, a gente fazendo a nossa parte, a gente se esforçando, né? Estudai, procurai, torne-se bom e tudo podereis. Quer dizer, a gente vai então dar um passo à frente, a gente vai avançar, a gente vai evoluir, a gente vai conseguir realmente avançar nessa escala evolutiva aí, que é o objetivo de todos nós, né? E ele continua: ide, trabalhai, né? O trabalho também aqui como esse ponto muito importante da nossa caminhada. Trabalhai sem impedimentos, que a sua vontade domine a matéria, né? Isso aqui me chamou a atenção. Que a sua vontade domine a matéria. Então, a vontade do nosso espírito de melhorar, de crescer, de evoluir, seja maior do que o peso da matéria, né? Que a gente domine a matéria e não a matéria nos domine. O que é isso? É a gente fazer valer o nosso espírito imortal, a nossa individualidade, né? E não o corpo que nós estamos agora vestindo nesse momento. Deixar com que a matéria dite, que a matéria domine sobre o nosso espírito. Então vamos ter esse cuidado, né? De quando a gente perceber que a matéria ela tá querendo tomar as rédeas, a gente fala: opa, peraí. Aí a nossa vontade, ela precisa dominar então a matéria e não o contrário, né? Ele fala aqui do orgulho, né? Basta de orgulho, de egoísmo. Ele vai falar logo em seguida aqui, né? Basta de orgulho, né? De amor a si próprio, né? Então, esse orgulho, né, pessoal? O amor a si próprio, que é o egoísmo, realmente são chagas aí da humanidade, né? Nós ainda temos muita dificuldade de lidar. Então, fica o convite do Cristo aqui: basta de orgulho, né? Vamos olhar para a nossa vida e visualizar todas aquelas situações que realmente a gente precisa dar esse basta. Não é fácil, né? Eu falo por mim mesmo, não é fácil. É uma situação que, às vezes, pessoal, tem situações na vida da gente que às vezes a gente não sabe lidar. Principalmente com relação a outras pessoas, né? As nossas relações, os nossos vínculos. Então, às vezes a gente não sabe como lidar. E isso pode soar como orgulho, né? Por uma das partes ou por ambas as partes. Mas vamos pensar melhor sobre isso, vamos analisar cada situação, ver se não é mesmo orgulho, né, que a gente está sentindo, aquele orgulho ferido que a gente sente, que a gente quer fazer valer a nossa vontade, né, acima de tudo. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso para que a gente consiga detectar se é o orgulho mesmo e se é esse egoísmo que está prevalecendo. Se for, pessoal, aí a gente vai pegar o Evangelho, pegar aquela imagem de Jesus que a gente tem gravado com muito carinho no nosso pensamento, e a gente vai procurar alternativas para vencer essas chagas, vencer todas essas dificuldades que todos nós temos em algum grau, né? E aí ele vai oferecer para nós um só pensamento, um só desejo, né? Que seja um só pensamento nosso, um só desejo, a perfeição, né? Quer dizer, para a gente buscar essa perfeição.
que é uma lei de Deus, né? É um parâmetro, é um objetivo que todos nós temos que caminhar através do nosso progresso, através do nosso melhoramento, do nosso autoburilamento. Então, a perfeição é o nosso objetivo. Ah, Edu, mas eu vou demorar muito tempo. Nós vamos demorar muito tempo, mas a gente tem que se lembrar que a gente não fica estacionado. A gente vai caminhando. Cada encarnação, cada experiência, cada vivência, a gente vai dando um passo. E aí um dia a gente vai chegar lá, que é o objetivo nosso, a perfeição. Por isso que o Espírito de Verdade fala aqui, um só pensamento, um só desejo, né? Quer dizer, almejem isso, desejem isso, pensem sobre isso, a perfeição, né? A gente vai poder ficar atrasando tanto tempo? Ou será que não é bom a gente já tomar aquela reta, né, como se diz, aquele caminho, e ir caminhando com passos mais firmes, né? Fica o convite aí pra gente pensar, pra gente analisar, né? E aí, lá no finalzinho da mensagem, ele vai falar o seguinte: possuireis tudo, né? Olha só, ele fala que a gente possui tudo. As provas da verdade, o poder da vontade, a força que impulsiona para Deus. Olha só essas três coisas que ele fala. Vocês possuem tudo, né? Possuireis tudo. Possuireis, né? Na verdade, futuro, né? Possuireis tudo. As provas da verdade, o poder da vontade, a força que impulsiona para Deus, né? Então vamos olhar para isso, né, pessoal? As provas da verdade, né? A gente tem aí provas e provas todos os dias, né? Da existência de Deus, da presença de Deus nas nossas vidas, né, da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, né? O poder da vontade, que é tão importante na vida da gente. Por que a gente pode escolher, né? Vamos escolher as melhores opções que nós temos. Nós temos várias opções. Quais são as melhores opções? Aquela que nos aproximam de Deus, aquela que nos aproxima de nós mesmos, aquelas que nos fazem melhores, aquelas que nos impulsionam. Aqui ele fala que a força que impulsiona para Deus. Então, se na hora de fazer uma escolha a gente pensar sobre isso, qual dessas escolhas me impulsiona para Deus? E aí pode ser um ponto bem interessante para a gente pensar, para a gente analisar. Vai ajudar a gente a tomar a melhor decisão, né? Então, olha só, o poder da vontade, nosso livre-arbítrio, né? E vai nos levar, então, a essa força que nos impulsiona para Deus, né? Vamos usar isso como um critério aí para as nossas escolhas, por que não, né? E aí, pessoal, ele vai falar, né? Ele vai despedir de nós, ele vai dizer: deixo-vos a paz, conservai-a. Conservai-a, ele tá pedindo pra gente: conserve a paz que eu estou deixando com você. Como que a gente vai conservar essa paz? Escrevi um como aqui bem, bem grande no meu livro. Como que a gente vai conservar a paz? Pessoal, com a prática da caridade. Assim, a paz ela vai permanecer com a gente. Então, se a gente optar pela prática da caridade, realmente a gente vai conservar a paz do Mestre, né? A paz do Espírito de Verdade que é oferecido para nós todos os instantes, né? E aí a gente se lembra da frase de Allan Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. E me lembrei também, né, no momento que eu estava fazendo o estudo da mensagem, sobre aquele pensamento do Chico, onde ele fala que se Kardec tivesse falado fora do espiritismo não há salvação, possivelmente ele não seguiria o caminho do espiritismo. O Chico fala, é mais ou menos isso, o pensamento dele. Mas como ele usou a palavra caridade, então o Chico realmente entendeu aquilo como um caminho de vida, né? Não ficou restrito aos irmãos espíritas. Fora da caridade não há salvação, né? Então Kardec foi muito pontual, muito feliz quando ele coloca essa máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Então a gente pensa, né, pessoal, o quanto é importante a gente conservar essa paz que o Mestre nos oferece. Então, olha só, quando a gente acorda todos os dias, quando a gente abre o olho,
Quando a gente olha em volta da gente, a gente vê que a gente está acordando, que mais um dia está começando, mais um dia no planeta Terra, né? Que nós estamos encarnados. A gente vê que a gente ainda está aqui. A gente percebe que a gente não está sentindo nenhuma dor. A gente olha para a janela, a gente vê o céu, a gente vê o dia começando, aquele azul, os pássaros, aquela cor linda, né, do dia começando. E aí, pessoal, automaticamente a gente nesse pequeno fato, né, de acordar, nesse ato, nessa ação de acordar, a gente percebe ali um pouquinho dessa paz que o Mestre nos oferece. Deixo-vos a paz, conservai-a. E aí, pessoal, vamos nos lembrar disso na hora que a gente se levantar, quando a gente começar o nosso dia. Como que a gente vai conservar essa paz? É a gente já começando a discutir com algum familiar logo no café da manhã? É a gente brigando no trânsito? É a gente brigando no nosso ambiente de trabalho? É a gente desequilibrando mais ainda, conforme for o nível de desequilíbrio que já está instaurado? Como que é isso? Então vamos nos lembrar que esse como aí, né, como conservar essa paz que o Mestre nos oferece todos os dias, vamos nos lembrar da prática da caridade. Se a gente conseguir praticar a caridade, a paz ela vai permanecer com a gente. E aí, se ela permanecendo com a gente vai poder, então, compartilhar com as outras pessoas que não estão vivenciando essa paz ou esse nível vibratório, enfim, como queiram chamar, né? Como queiram nominar. Tá bom? Vamos fazer esse exercício. Essa mensagem, eu acho que ela convida a gente para várias reflexões e realmente é uma mensagem, além de muito bonita, ela é muito convidativa, ela vai realmente nos mostrando a importância que é a gente refletir, a gente analisar, a gente também trabalhar, né, o nosso nível de responsabilidade perante a nossa vida, perante as nossas ações, perante as nossas escolhas, e saber que o Cristo, ele está com a gente, ele está supervisionando a nossa vida, está ajudando a gente, está nos inspirando através dos nossos amigos espirituais, está nos dando subsídios, né, nas pequenas coisas, nas pequenas situações, para que a gente possa, então, vencer mais uma etapa evolutiva. Tá bom? Pessoal, quero muito agradecer a todos vocês pela participação aqui nos vídeos. Quero pedir para vocês seguirem o canal, né? Dá um joinha aqui nesse vídeo, nos outros da série de Quarentena Espírita, que ajuda a gente a ter um parâmetro aí de como que o vídeo está chegando para vocês. E quero pedir também para que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, com os familiares, com amigos, que vocês sabem que gostam, né, dessa temática, que gostam de parar, de refletir, de analisar, né, um texto tão bonito, tão bacana como esse, né, que faz a gente realmente melhorar, né, dar um up, como se diz, né. Então eu vou pedir para vocês compartilharem, para vocês comentarem aqui o que vocês estão fazendo para conservar essa paz. Eu citei o exemplo da caridade, né? A prática da caridade vai nos ajudar a permanecer com essa paz. Mas o que vocês fazem no seu dia a dia para que vocês consigam conservar essa paz que a gente recebe todos os dias? Tá bom? Então fica aqui o meu convite. Quero agradecer muito a todos vocês. Que Jesus possa nos abençoar sempre, nos proteger e que dias melhores venham, né? Para que a gente possa também avançar, compartilhar, viver todos esses valores que essa mensagem nos mostrou, a caridade, a fraternidade, a fé, principalmente a fé e a esperança, para que dias melhores cheguem e que a gente possa continuar a nossa caminhada rumo a Deus, rumo à perfeição, rumo à evolução de nós mesmos. Um abraço especial para vocês, fiquem com Jesus e que Deus nos ampare hoje e sempre, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.